Imagino que muitos de vocês aqui são gamers assim como eu. Gamers que não aguentam ver o FPS caindo para 59 que já fica puto achando que tá travando. Brincadeira, eu não acho que vocês e eu somos assim, né? Muito pelo contrário, eu tenho certeza. O fato é que todos nós gostamos de ter uma boa experiência quando estamos jogando e o nosso FPS está alto. O FPS é meio que um fator decisivo, até porque ele diz muito sobre a performance do jogo no seu computador ou no celular. Gostamos de 60 FPS porque é uma taxa de quadros suave, você não perde nada de vista e a gameplay fica até satisfatória. Porém, se 60 quadros por segundo é uma taxa de quadros tão suave e gostosa de se assistir vídeos, jogos, etc., por que animadores usam 24 quadros por segundo então? Não seria melhor ir mais 60 de uma vez para ficar suave, sabe? Não. Na realidade, seria bem pior. E hoje eu gostaria de explicar isso para vocês. O primeiro ponto e o mais óbvio que eu gostaria de apresentar a vocês é que 24 quadros já é meio que o padrão do audiovisual, sabe? Lá no comecinho do cinema, quando ainda era cinema mudo, as produtoras de filme optavam pelos 24 quadros por segundo. Não só 24, como também 16 quadros, ou talvez 12 também, eu não sei. Enfim, dependia muito da situação e do local de exibição. Tinham vezes que eram 16 e tinham vezes que era 24. Porém, geralmente o escolhido era 16 quadros por segundo mesmo. Pelo motivo de que é bem mais custo-benefício e aumentava a longevidade daqueles filmes de câmera antiga, sabe? Até porque não era igual ao que temos hoje em dia. Não é algo digital, coisa assim. Era coisa de filme. Não sei se você já pegou uma câmera antiga ou um rolo de filme daqueles lá, sabe? Mas era tipo aquilo. Vale também lembrar que as câmeras da época tinham uma tecnologia muito limitada. Eles poderiam escolher entre fazer com 60 quadros e 50 quadros por segundo, não sei, uma taxa de quadros maior. Porém, por conta dessa baixa qualidade das câmeras, era algo quase impossível. Sem falar no custo que seria gravar 60 quadros naquela época, né? Quanto maior o número de quadros, maior vai ser a quantidade de filme que uma gravação ia ter. Quantidade de filme de rolo, sabe? Aqueles quadradinhos assim, pequenininho. Deixa uma imagem na tela pra vocês aí. Para vocês terem uma noção, uma gravação de 1h30 com 60 FPS dá cerca de 324 mil quadros, cara. A gravação inteira. E sabe quantos quadros, ou seja, quantidade de filmes as câmeras daquela época tinham? Na verdade, eu não encontrei uma resposta certa, sabe? Mas eu acredito que seriam cerca de 16 mil quadros. Sim, vai gravar 324 mil quadros aí com a câmera que aguenta 16, cara. Você vai ver como vai ser fácil. E quando o cinema saiu dessa fase muda, eles precisavam encontrar uma taxa de quadros para facilitar o processo de sincronização dos áudios com o vídeo. Caso vocês não saibam, pode acontecer de uma filmagem ficar mais rápida do que o áudio quando gravada com a taxa não compatível. Você já tentou rodar um jogo antigo de PS2 ou coisa assim a 60 FPS no emulador? Acredito que em alguns nada acontece. Porém, já aconteceu comigo do jogo ficar extremamente rápido e ultra desincronizado, cara. Ficou terrível. E por isso as pessoas naquela época estavam tentando evitar algo do tipo. Evitar que tudo ficasse desconexo e errado, sabe? E assim, a taxa de 24 quadros por segundo foi escolhida. Era uma taxa ótima para filmar movimentos, não parecia travado demais e nem suave demais. Tá, mas mesmo que o ideal seria utilizar 24 quadros, alguém poderia optar por usar uma taxa maior, você não acha? Já que naquela época provavelmente teria uma tecnologia maior e mais adaptável a esse tipo de coisa, não é? Bem, talvez, eu não tenho certeza. O problema não tá exatamente nisso, mas sim no custo de produção. Veja bem, os rolos de filme naquela época eram enormes. Eram muito difíceis de produzir cópias e distribuir em todos os cinemas. Isso com 24 quadros, hein? Que já eram considerados custo-benefício, cara. Agora imagina sei lá, 48 quadros ou 60 quadros. Seria quase impossível produzir e transportar todas as cópias na mesma velocidade e custo da maioria dos filmes. Além disso, os cinemas não tinham a tecnologia para sustentar e projetar esse tipo de filme. Os rolos seriam pesados demais, os filmes possivelmente seriam lentos demais, não funcionaria de jeito nenhum. Se algum fosse produzido, seria perda de tempo. Nem rodar o filme iria rodar, sabe? É tipo você querer jogar Silent Hill 2 Remake no meu computador que aguenta só, sei lá, Sonic Mania, tá ligado? Brincadeira.
O meu PC aguenta Silent Hill, viu? Mas aguenta o antigo. Tá, tudo bem. Sabemos que 24 quadros é natural, é bacana de assistir. Mas se hoje já temos tecnologia o suficiente, tecnologia pra fazer um político gemer vai Neymar, por que os animadores não usam uma taxa de quadros diferente de 24 quadros por segundo? Mas usam, cara, eles usam. Porém, é uma taxa de quadros menores do que 24 quadros por segundo. Dificilmente tu vai ver alguém usando 30, 48 ou até 60 FPS para animar alguma coisa, cara, porque seria uma perda de tempo. Animadores utilizam essa taxa, principalmente animadores 3D, porque é uma taxa eficiente. Veja bem, você já sofreria normalmente para fazer 24 quadros de uma animação. Você faz um esboço, você faz uma line art, você colore, faz sombreamento. Na animação existem muitas etapas, e animar algo acima desse limite só torna as coisas piores ainda. Cada quadro de uma animação tem sua importância e é trabalho do animador observar e trabalhar com esses quadros para que todos criem um movimento legal. Porém, com animação a 60 FPS, 48 por aí, numa taxa de quadros altíssima, as coisas ficariam bem mais difíceis, principalmente porque você tem mais do dobro dos quadros para trabalhar. A animação ficaria suave demais, seria difícil manter a proporção dessa forma, lembrando que é tudo no intervalo de um segundo, cara, onde já se viu desenhar 60 quadros para um segundo apenas, cara, que isso? Já é difícil desenhar 24 só para um segundo, imagina 60. Animar os personagens falando também seria de certa forma trabalhoso. Eu já sofro para fazer um personagem falar 24 quadros, sabe? Imagina 60. O problema é a sincronização, cara. Quanto mais quadros você tem, mais lento o áudio vai ficar e mais difícil vai ser para decifrar o que ele tava falando ali, sabe? Tipo, se em 24 quadros, um quadro fala tipo, dá pra perceber a letra que ele tá falando ou a palavra, em 60 ia ficar bem mais difícil, tipo, entendeu? Então é tipo isso, quanto maior a taxa de quadros, maior vai ser a distorção no áudio que você vai ter pra animar isso daí. Tu vai ter que se virar pra decifrar como animar isso daí, porque nem eu sei. 24 quadros já são a taxa perfeita para trabalhar em animação. Veja só, seu personagem não precisa necessariamente fazer todo um caminho até outra pose, cara. Dá pra simplificar isso e ainda fazer um movimento soar natural. Em cenas de ação, por exemplo, você não vai ver os personagens fazendo todos os movimentos possíveis, cara, tipo, ele não vai suavemente até uma outra pose, sabe? Vão ser quadros rápidos e nada suaves. Inclusive, pode simplificar ao máximo também, porque já fica bom do mesmo jeito. Se você souber o que tá fazendo, tem toda uma questão de espaçamentos dos quadros e esse tipo de coisa que eu também pretendo comentar em outro vídeo, mas a questão é que não precisa exagerar nos movimentos. Simplifique ele e, dependendo da situação, faça algo mais suave, cara. Como quando o personagem tá se mexendo devagar ou quando tem uma cena slow motion, coisa assim, aí seria bom suavizar os movimentos. Acredito que quanto mais trabalhoso é uma produção de animação, menor vai ser a taxa de quadros. Por exemplo, no stop motion, eu não sei se é coisa da minha cabeça, cara, mas parece muito que tudo é animado a 12 FPS, sabe? Na metade do padrão do cinema, e mesmo sendo na metade dos quadros recomendados, eles ainda conseguem criar obras de arte. Aliás, nem sempre você vai usar um quadro depois do outro. Por exemplo, nessa animação aqui que eu fiz, entre um quadro e outro, tem sempre um espacinho ali de 2 ou 3. E mesmo assim, minha animação continua fluida e bem feita. Isso que eu quero dizer quando eu digo pra não exagerar na quantidade de quadros, sabe? O que 24 quadros por segundo faz é te dar um limite de quadros para cada segundo da sua animação. Eu recomendo você estudar In Between, acho que é assim que fala, que vai falar sobre essa questão do espaçamento entre quadros, sabe? Como manter e construir uma animação assim. Nem sempre manter todo o espaço entre frames igual vai te dar um resultado bacana pra ela. E eu demorei muito pra perceber isso, sabe? Antes, minhas animações pareciam muito diretas, não pareciam naturais. Porém, quando eu comecei a adicionar esse tipo de coisa, elas melhoraram bastante. E agora elas são menos ruins. Como eu disse, eu pretendo falar sobre In Between aqui no canal em algum momento. Então, se você curte animação e arte, não esquece de se inscrever para não perder, cara. Acho que pode ajudar bastante caso você esteja tentando aprender mais, sabe? E também para ajudar aqui no canal, pô, bora crescer, bora criar uma comunidade da hora. Além disso, eu não falo só sobre animação. Eu também tô trazendo vídeos sobre jogos indies, jogos de terror e essas coisas bacanas, tipo Sonic ou Ouriço. Então, se você curtir isso, se inscreve, pô, dá o like e vai lá assistir meu vídeo sobre Five Nights at Freddy's 4. Deu muito trabalho pra fazer e quase ninguém viu, cara. Eu fiquei muito triste. E também é isso. Obrigado se você for lá.
tamo junto. Enfim, desculpa aí pelo desabafo desgraçado. Obrigado por assistir até aqui. Espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma, que você tenha aprendido algo novo, talvez. E nunca parem de fazer arte, tipo, animem, busquem aquilo que vocês querem fazer. Sei lá, vai lavar louça se você quiser ser o maior lavador de louças do mundo. Não importa, o que importa é seguir seus sonhos. E é isso. Obrigado por assistir até aqui. Deixa o like, se inscreve e até o próximo vídeo.